Oi, gente, tudo bem? Então, tô vindo falar com vocês agora. Nossa viagem para Fortaleza acabou, né? E aí agora eu quero relatar o que aconteceu, né, na nossa viagem. Como todo mundo sabe, todas as viagens não são só coisas boas, mas também acontecem coisas ruins. E na nossa viagem aconteceu um incidente que realmente nos deixou muito preocupados. Não queríamos falar antes para não preocupar ninguém, mas agora a gente já pode relatar que tá todo mundo em casa, graças a Deus, salve bem. Quando estávamos indo para Canoa Quebrada, nós contratamos uma empresa e essa empresa disponibilizou um micro-ônibus para nos levar até lá. E no meio do caminho, o motorista desse micro-ônibus adormeceu, atravessou a pista e parou do outro lado da pista no mangue, já atolado, né? Ele quase capotou, na verdade. E aí eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu nesse acidente e principalmente alertar vocês sobre algumas coisas que eu acho essenciais quando acontece isso. Claro que eu quero que aconteça isso com ninguém, mas a gente nunca tá livre de nada, né? Acidente, eu achei que nunca aconteceria comigo e aconteceu, né? Graças a Deus tivemos, todo mundo saiu bem, mas acidentes acontecem o tempo todo. Então eu quero falar sobre 3 coisas com vocês. A primeira coisa é que quando aconteceu o acidente, ele atravessou a pista, né? Ele dormiu, atravessou a pista. Graças a Deus, a gente parou ali no mangue, atolou o caminhão no mangue, quase capotou. Mas foi realmente um episódio, assim, muito rápido, onde a gente achou que, de repente, o ônibus tinha passado num buraco, fez aquele barulhão assim, quando a gente veio, já estava parado lá. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é usem o cinto de segurança. E por que eu falo isso? Eu mesma nunca usei o cinto de segurança em trajetos pequenos aqui, corriqueiros da minha cidade. Mas, graças a Deus, né, eu acho que realmente foi um livramento de Deus também, nós estávamos todos de cinto de segurança, porque a empresa pediu que usássemos o cinto de segurança. E eu venho falar isso porque, assim, graças a Deus, ninguém se machucou. Só uma menina que estava no banco de trás machucou o lábio e cortou, né? Teve que dar ponto e tal, mas não foi nada grave. Mas eu falo isso porque o casal de amigo nosso que estava com a gente também no ônibus, a filha deles de 4 anos estava no colo do pai. E ela não estava usando o cinto, ela somente estava no colo deitada. E aí, quando aconteceu isso, a menina voou, só deu tempo do pai puxar pelo pé e voltar. Se o pai não tivesse assistido, que eu acho que também é coisa de Deus, a menina poderia ter batido a cabeça lá no vidro e ter acontecido algo muito mais grave, né? Então, o que eu quero dizer é realmente, cara, usem o cinto de segurança, por menor que seja o trajeto que você vai fazer. É a sua vida que está em risco. Isso acontece assim, um acidente acontece em questão de segundos, gente. Então, não deixem de usar o cinto de segurança. Eu tomei isso como lição de vida para minha vida. Sempre irei usar, sempre irei colocar o cinto no NOA, porque eu acho que é de extrema importância, tá? A segunda coisa que eu acho que realmente vale muito a pena frisar foi que no dia do acidente, estávamos todos já ali na recepção do hotel, e aí eu já tinha descido, aí o William, a gente estava quase chegando lá, o cara já estava quase chegando, eu falei, opa, esqueci. Aí eu voltei, o William falou, vai voltar pra quê? Aí eu voltei, fiz o meu devocional e depois eu desci de novo. E até o William falou assim, mas foi fazer o que no quarto? Eu falei, esqueci de fazer meu devocional. Todos os dias de manhã eu faço meu devocional. E aí, graças a Deus, eu lembrei, voltei e fiz. Eu não sei se de fato isso foi o que nos livrou do acidente, mas eu acredito nisso, né? Então, assim, eu não sei qual a sua religião, o que você pensa, mas, cara, todos os dias entregue a sua vida a Jesus, porque realmente a sua vida é dele, né? Então, eu acho que vale a pena você orar quando for pegar uma condução mínima que seja, tipo, um ônibus de 5 minutos. Entrega na mão de Deus, porque a sua vida tá na mão dele. E quando a gente realmente passa por uma experiência dessa, a gente vê que a gente não é nada. E que tudo passa tão rápido que só a graça de Deus mesmo que livrou a gente daquele acidente. Porque o ônibus poderia ter capotado. Se fosse 3 segundos antes, o ônibus poderia ter batido numa árvore. A gente não sabe o que teria acontecido, entendeu? Então, assim, o fato da gente entregar a vida é realmente que a gente está seguro daquilo, que a gente não é dono de nada, né? Ele que é dono da nossa vida. Então, eu acho que isso é muito importante. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é justamente sobre a contratação de uma empresa segura, tá? E quando eu falo isso, por quê? Lá, quando você chega em Fortaleza, na orla, tem milhares de pessoas oferecendo passeios o tempo todo. E isso não é só em Fortaleza, em todos os lugares que nós fomos. Quando nós saímos aqui de Teresópolis, nós já saímos com os passeios contratados. Eu fiz uma pesquisa antes das empresas que nós iríamos contratar.
A empresa, que eu vou botar a foto aqui do acidente, não foi responsável pelo acidente, tá? Longe disso, eu não quero culpar ninguém. Ninguém teve culpa. O motorista que adormeceu, a gente não sabe por que ele adormeceu, se foi um mal súbito, se ele realmente estava virado de viagem, a gente não sabe. Então a gente não pode culpar ninguém, a gente tem que agradecer porque a gente saiu bem. Mas o que eu vim falar com isso? A empresa deu todo o suporte necessário no acontecido, né, no ocorrido. Então, quando aconteceu esse acidente, nós ficamos ali no asfalto esperando outros parceiros da empresa, outras pessoas, outras empresas que estavam indo também para o mesmo lugar que a gente, nos dessem carona para parar no próximo ponto de apoio, porque a gente não poderia ficar ali no meio da rodovia. Então pegamos um transporte e chegamos a um ponto de apoio. Quando chegou todo o grupo que estava no acidente, chegou no ponto de apoio, a moça que coordena o passeio falou com a empresa ocorrido e tudo mais, a empresa automaticamente já mandou mensagem pra gente perguntando o que a gente estava precisando, que disponibilizaria o que fosse necessário e tal. E aí pediu para que a gente decidisse o que a gente queria fazer, porque se a gente quisesse voltar para Fortaleza, eles nos trariam de volta, eles estavam à disposição, né? E aí metade do grupo decidiu que queria voltar para Fortaleza e outra metade do grupo decidiu que queria ir para Canoa Quebrada, por menor que seja o tempo. Então, esse grupo que decidiu ir para Canoa Quebrada, eles disponibilizaram um almoço pra gente, e depois bonificaram esse passeio também pra gente, devolveram o dinheiro desse passeio, porque esse passeio já havia sido pago, né? Quando a gente saiu aqui de Teresópolis já tinha pago o passeio. Se vocês forem contratar passeios, pensem em ter como parceiros empresas grandes. Porque se você contratar o seu Joaquim, que estava na portaria do teu prédio com o carro próprio dele falando que levaria você para tal lugar, pode acontecer um acidente, ninguém está livre disso, pode acontecer com a empresa séria e pode acontecer com o seu Joaquim, ninguém está livre, né? Mas se acontecer com o seu Joaquim, qual suporte você terá? O que acontecerá com você, né? A gente não sabe. Então, quando você está com uma empresa séria, eles tomam medidas mais rápidas e você tem uma segurança em algumas coisas, né? Então, na hora de contratar o passeio, eu indico realmente você pesquisar a empresa que você contrata, né? Eu queria agradecer a empresa que realmente prestou tudo que a gente precisava, mas eu quero deixar esse alerta, porque não dá para fechar passeio em qualquer lugar, tá? E foi isso, gente, assim, foi uma experiência que eu não achei que nós viveríamos, mas graças a Deus deu tudo certo no final. Essa experiência eu quero passar para vocês, né, de modo que fique o alerta dessas 3 coisas que eu levei para minha vida, e eu espero que você leve para a sua também, porque a gente vive realmente de experiências, né? Quando a gente viaja, a gente vive tendo experiências, e isso é a melhor coisa do mundo, mas nem sempre são experiências boas. Então eu trouxe a minha experiência negativa do que aconteceu lá, mas graças a Deus foi um livramento e deu tudo certo, e espero que você leve isso para sua vida. Porque depois que você sofre um livramento, né, você avalia a vida de uma nova forma, né? Então, eu passei a valorizar ainda mais, né, a minha vida, aproveitar ainda mais a minha vida. Então, depois que aconteceu esse acidente, foi no 3º dia de viagem, de passeio, né? Nós reavaliamos a nossa vida, continuamos a nossa viagem de 9 dias, aproveitando de uma maneira melhor. Por quê? Você tem que viver, você tem que viajar, você tem que aproveitar a sua vida, gente. Então, aproveite sua vida, viaje, curte momentos, porque a gente, tá aqui de passagem. Então é isso, quero deixar pra vocês esse lema: aproveite sua vida, aproveite sua viagem, viaje muito, porque viajar te muda. E é isso. Um beijo e até a próxima. Me segue aqui, gente.